Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Manuele Costa e hoje nós vamos trabalhar o mercantilismo. O mercantilismo a gente entende, no geral, como um conjunto de práticas econômicas adotada pelos reis absolutistas durante o Antigo Regime. É um conteúdo bastante importante para compreendermos parte da Idade Moderna, né? Todos os processos de transformação que vai acontecendo na Europa, que vai levar influenciar outros acontecimentos que vão chegar, inclusive, aqui no Brasil. Então, vamos por parte. Para a gente entender um sistema econômico, é preciso entender a sociedade em qual está inserido, né, o contexto histórico. Então, a gente vai analisar esse contexto, o que foi o mercantilismo e quais foram as suas características. E, principalmente, quais foram os seus resultados, né, principalmente aqui no Brasil, principalmente na América, ok? Vamos lá para o conceito de mercantilismo. O mercantilismo foi o conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas nos estados modernos europeus entre os séculos XV e XVIII. Baseava-se na forte intervenção do Estado na economia, buscando acumular o máximo de riquezas por meio do comércio com o mercado exterior e pelo acúmulo de metais preciosos. Aí aqui embaixo, os principais países representantes dessa prática foram Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Então, o conceito geral, o mercantilismo foi um conjunto de medidas adotadas pelos reis. Por quê? Se a gente considerar o contexto, o que estava acontecendo ali na Europa era a formação das monarquias nacionais europeias. O que significa isso, falando da forma mais simples? Era justamente o surgimento, a formação dos países tal qual conhecemos hoje, né? A unificação das monarquias. Por quê? Porque a Europa, durante a Idade Média, estava fragmentada em reinos. E esses reinos vão conseguindo alianças, vão se formando e juntando e formando esses países que a gente conhece hoje. Então, o mercantilismo seria esse sistema econômico adotado por esses reis para fortalecer o seu país. E nesse sentido, a riqueza que eles procuravam, que eles buscavam, era principalmente os metais preciosos, né? Como a imagem mostra aqui, todas essas características do mercantilismo, eles vão estar ligadas justamente, principalmente, na obtenção de metais preciosos como ouro e prata. Ok? Vamos agora para a origem do mercantilismo. Vamos nos situar historicamente para conseguir compreender melhor o que foi e quais foram as características principais desse sistema econômico. Então, a origem do mercantilismo está ligada ao absolutismo, que foi um período que havia muito domínio dos estados, e o rei tinha representação absoluta sobre a sociedade. Por conta disso, os reis faziam de tudo para enriquecer os seus países e, consequentemente, ter mais poder. Nesse momento, a riqueza era medida pela quantidade de ouro e prata que um país possuía. Então, o surgimento do mercantilismo está ligado, como eu já falei, à formação das monarquias nacionais europeias. Quando os reinos se unificam e se tornam ali uma região só, um território só, tal qual os países que nós conhecemos hoje, eles se juntam sobre ali a organização pautada no poder do rei. Tá? A monarquia, como a gente sabe, é um sistema político na qual você tem a presença de um rei governando. E esse rei ele vai adotar uma característica que nós chamamos de absolutismo. O que era o absolutismo? Como o próprio nome já diz, absolutismo é quando você tem um rei com poderes absolutos sobre a sociedade. Então, todas as decisões tomadas naquele território seriam tomadas por esse rei. Então, o povo não tinha participação, não existia eleições para colocar o rei no poder, até porque ele se perpetuava pela hereditariedade, né? O rei tinha a sua sucessão, então ele permanecia no poder sempre com esse controle muito rígido. Nós chamamos isso de centralização política nas mãos desse rei. E assim como tudo estava sobre a ordem desses reis, a economia também estava. Então, o mercantilismo é marcado por essa forte intervenção do Estado na economia, ou seja, o rei que determinava as taxas, os custos dos produtos, ele determinava como que a economia ia funcionar dentro do seu território. Essa é a principal característica do mercantilismo. E o objetivo que esses reis tinham para intervir na economia era justamente porque eles queriam acumular riquezas. Naquela época, a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro, né, de metais preciosos, que o país tivesse dentro do seu território. E nesse sentido, eles queriam buscar cada vez mais ouro, cada vez mais metais para dentro do seu território.
Já adianto que, como eles não tinham o ouro dentro do seu território, eles passaram a buscar em outros territórios, né? E aí entra todo o processo da colonização que aconteceu, não só no Brasil, mas em diversos outros países. Tá certo? Então, ele surge nesse contexto, né? No contexto que os países estavam se fortalecendo, né? E para ter mais poder era preciso ter uma economia forte, e essa economia forte era pautada na quantidade de ouro que o rei tivesse. Sendo assim, todas as medidas que vão ser adotadas, né, dentro dessa prática mercantilista vão estar dentro desse sentido, acumular riqueza, metais preciosos para o território. Ok? Então, o contexto que surge o mercantilismo é o contexto do antigo regime, o contexto na qual você tinha rei com poderes absolutos. Vamos seguir então. Aqui eu tenho um esquema muito interessante para que vocês entendam, de fato, esse mercantilismo e como ele está associado à política absolutista. Aí você tem aqui no centro o Estado absolutista. Esse Estado, ele adota o mercantilismo. Além de adotar o mercantilismo, esse Estado ele tem que apoiar a burguesia. Quem era a burguesia? A burguesia era uma classe econômica crescente dentro daquelas sociedades, uma classe que está ligada economicamente, né, ao sentido econômico. Tinham muita riqueza, estavam trabalhando principalmente nessa época, século XVI, por exemplo, com o comércio marítimo. Então, o Estado, para conseguir apoio dessa burguesia, ele incentivava os negócios, principalmente no caso da época, o comércio marítimo estabelecido pela essa burguesia. Além disso, esse Estado, ele sustenta a nobreza. A gente tem uma sociedade que é completamente dividida aqui. Uma sociedade que ainda é fortemente ligada à religião, à religiosidade e ligada principalmente a essa nobreza que é muito forte e tem muitos privilégios dentro dessa sociedade. Então, além de fazer isso, o Estado absolutista adota o mercantilismo e o objetivo principal do mercantilismo seria o entesouramento de metais preciosos. Aí essa característica do mercantilismo é chamada de metalismo. Além disso, tinha como objetivo fortalecer o poder real. Por que fortalecer o poder real? Porque quanto mais se tivesse riquezas naquele território, mais forte seria o poder estabelecido pelo rei. E para alcançar esse objetivo, o mercantilismo tem como característica o protecionismo, o colonialismo, pirataria e a balança comercial favorável. Ao longo da aula a gente vai observar e falar mais especificamente sobre alguns desses meios. Mas o protecionismo, o que seria? Seria a proteção da economia, principalmente no sentido de evitar que produtos estrangeiros entrassem dentro daquele território, no sentido de proteger a produção nacional, por exemplo, né? Isso seria o protecionismo. O colonialismo já vem desse sentido aqui que eu já citei para vocês, que era o comércio marítimo. Então, eles faziam todo o comércio saindo ali alto mar, buscando outros territórios, e nisso eles iam formando colônias. Aí as colônias surgem com a necessidade de se obter riqueza, que aí elas servem como uma forma de retirar o que se tinha ali de riquezas. A pirataria seria o roubo de cargas ali de outros países, que também é bem marcante nesse período. E, por fim, a balança comercial favorável, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, isso é o mercantilismo e a gente não consegue desassociá-lo do Estado absolutista, ou seja, esse rei é quem adotava a prática mercantilista, tá? E o objetivo seria a obtenção de metais preciosos. Aí vamos para as características do mercantilismo. A primeira delas que eu já citei é o metalismo. Está relacionado à busca por metais preciosos. Nessa época, todos queriam ter prata e ouro, pois era uma das formas de demonstrar poder. Metais de alto valor econômico, como o ouro e a prata, por exemplo, eram usados para trocas comerciais. As moedas feitas a partir do metal possuíam um valor que poderia ser alterado conforme o peso. Com essa moeda era possível comprar algum tipo de mercadoria que tivesse preço proporcional ao da moeda. Então, nesse sentido, o metalismo surge já no objetivo geral do mercantilismo, que seria a obtenção de metais preciosos, justamente para utilizar como forma de troca, forma de moeda mesmo, por esses países. Então, a forma de demonstrar o poder que o rei teria seria acumular esses metais preciosos. Então, o metalismo ali é o objetivo central do mercantilismo. Seguindo, então, a gente passa para a balança comercial favorável. A balança comercial favorável, ela fica bem demonstrada aqui nessa imagem. O que seria essa balança comercial favorável? Balança comercial é a medida de importações, ou seja, compras, e exportações, ou seja, vendas, que são feitas por um país. Tá? Isso é balança comercial. E ela pode estar favorável, desfavorável ou
normal. O que seria, então, a balança comercial favorável, que seria a característica do mercantilismo? É quando você tem um número muito grande, se você observar aqui na balança, de exportações, o aumento das exportações, ou seja, a venda de produtos, enquanto você tem uma diminuição das importações, ou seja, diminuição da compra. Então, o que seria, no geral, essa balança comercial favorável? É você conseguir vender muito mais do que comprar, porque quando você vende, você está trazendo riqueza para dentro do seu território. E quando você compra, ou seja, importa, você está levando dinheiro para outros países, no caso, tá? Especificamente falando sobre esse momento aqui da história. Então, a balança comercial favorável seria quando um país conseguisse vender mais produtos, ou seja, exportar mais, do que comprar produtos. Assim, você manteria sempre a riqueza dentro desse território. Tá? Uma balança comercial desfavorável seria o contrário, seria quando você tivesse mais compras do que vendas, porque aí você não teria um equilíbrio na sua economia, porque o seu dinheiro estaria saindo do país e você estaria enriquecendo outras monarquias. Então, a necessidade agora era manter a riqueza dentro do Estado. É um Estado forte aqui, ó, quando você vê aqui na base dessa balança, você tinha esse Estado forte, que tinha um nacionalismo econômico, protecionismo, que eu já falei para vocês, a proteção da economia. Sendo assim, tinha o aumento das taxas, tinha o desenvolvimento da manufatura, o monopólio, o colonialismo. Então, todas essas características que estão aqui na base dessa balança sustentavam essa balança comercial para que ela fosse sempre favorável. Tá? Favorável seria com o aumento das exportações, ou seja, da venda de produtos. Então, essa é uma característica muito importante do mercantilismo que foi adotado pelos reis absolutistas. Seguindo aqui, a gente parte para o colonialismo, como eu falei para vocês. Então, se o objetivo geral do mercantilismo era ter riquezas dentro do seu território, e essa riqueza não existia ali, eles passam então a buscar essa riqueza em outros locais. Lembrando que nesse momento aqui da história a gente está tendo as grandes navegações, né? Que foi o fato em que os europeus começaram a desenvolver os navios, as caravelas e foram buscar fazer comércio em outras regiões. Aí, nesse sentido, alguns países foram chegando em outros territórios e estabelecendo o processo de colonialismo, de colônias. Então, o sistema colonial sofreu grande influência da política econômica mercantilista. A partir do momento que as colônias eram criadas, elas assinavam um acordo de exclusividade. Era por meio disso que os países colonizados passavam a atender os interesses da burguesia comercial europeia. Os exemplos mais conhecidos são o Brasil e a América Espanhola. Aqui nesse mapa, você pode observar que em várias regiões do mundo, em vários continentes, você vai ter esse processo de colonização. Se você olhar, por exemplo, aqui na parte laranja, seria a Grã-Bretanha, as possessões que foram da Inglaterra. Aí você tem Portugal aqui, você tem a Espanha, que controla, não está aqui, mas que controla ao longo do tempo toda essa região da América do Sul, com exceção do Brasil. Tá? Então, o colonialismo é um fato muito marcante do século XVI, principalmente, ao longo desse século. Por quê? Porque você tem os europeus, não só portugueses, tá, saindo do seu território em busca de riquezas em outros territórios. E o Brasil está inserido dentro dessa lógica mercantilista. Quando você entende que o Brasil foi uma colônia de Portugal e foi uma colônia de exploração, o Brasil justamente está ligado ao sentido do mercantilismo. Por quê? Qual é o sentido do mercantilismo? Ter riquezas em determinado território. Então, os portugueses vinham para cá, faziam ali a extração do pau-brasil, depois a produção de cana-de-açúcar, depois a descoberta do ouro. Então, todas as riquezas que foram e atividades econômicas que foram desenvolvidas aqui no Brasil serviram para levar riqueza para Portugal. Quanto mais riqueza eles tivessem, mais poder eles teriam lá na Europa. Sendo assim, o Brasil está dentro dessa lógica mercantilista, tá? Não só o Brasil, se você observar o mapa, como eu mostrei para vocês, tivemos vários exemplos de colônias que existiram. Então, vários países da Europa foram responsáveis por colonizar, controlar outros territórios com o objetivo geral, que era o objetivo econômico. Lembrando que muitas pessoas consideram, inclusive, o mercantilismo como uma fase do capitalismo comercial. O que é o capitalismo? O que a gente entende por capitalismo hoje? É justamente a necessidade de obtenção de lucro. E é isso que o mercantilismo pregava, só que no sentido mais comercial, E o colonialismo está dentro dessa lógica. Aí, como eu já li anteriormente, as colônias elas tinham que assinar o chamado Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Entre outras coisas, o país, a colônia só poderia comercializar, vender ou comprar produtos da sua metrópole, no caso do seu país. Aí, como exemplo do Brasil, o Brasil só poderia vender produtos para a metrópole que era Portugal.
tá? Então, o Pacto Colonial. A colônia só poderia comercializar produtos para a metrópole. Era proibido instalar indústrias na colônia, os produtos manufaturados tinham que vir de Portugal. A metrópole exercia monopólio, ou seja, exclusividade comercial sobre o comércio da colônia. Aí aqui você tem o esquema, ó. O Brasil, que era a colônia de Portugal, enviava gêneros tropicais, metais preciosos para Lisboa, que era a metrópole, enquanto que a metrópole enviava manufaturados e escravos para a colônia. Então, isso está dentro da lógica do colonialismo. Dentro do colonialismo, você tem o pacto colonial. Como que um país conseguiria lucrar cada vez mais tendo colônias? Garantindo a exclusividade, ou seja, o monopólio da venda de produtos. Não era possível instaurar indústria nem nenhum tipo de produção aqui no Brasil. Por quê? Porque os produtos tinham que vir de Portugal. Assim conseguiria aumentar ainda mais os lucros portugueses, tá? Seguindo aqui. Aí nós temos outras características do mercantilismo, como o cobertizo, que seria basicamente o desenvolvimento da manufatura, né? Aí o incentivo na produção, uma produção mais voltada para produtos, para desenvolvimento de um produto final que gerasse mais lucro, que seria as manufaturas. E temos o protecionismo alfandegário, como eu já citei, que seria para proteger os estados e o governo, criando altos impostos para os produtos que eram importados. Então, você tem aqui o incentivo dessas manufaturas para quê? Porque um produto que ele já é produzido em algum local, ele já está na sua forma final, ele custa mais caro do que somente a matéria-prima, vender a matéria-prima. Tá? Então, o incentivo a essas manufaturas era feito pelos reis para gerar cada vez mais riquezas, ok? Aí, para finalizar e entendermos de fato como que pode acontecer, pode cair no Enem o mercantilismo, eu tenho uma questão aqui. Texto 1, Enem 2020, prova amarela, questão 58. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficias sem a burguesia incipiente. Texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Questão. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de... O texto 1, como vocês observaram, está falando do mercantilismo. Está falando justamente sobre essa centralização econômica, o protecionismo, né, a expansão ultramarina, que vai ser marcado principalmente pela intervenção do Estado na economia. O segundo texto já vem como uma oposição ao mercantilismo. Mas lá na frente, Adam Smith, um iluminista, vai contrariar, ele vai se opor ao mercantilismo, propondo que a economia não deveria passar por essa intervenção do Estado, mas sim ser mais liberal. Então, você tem duas formas econômicas que são citadas na questão. A primeira seria o mercantilismo e a segunda seria o liberalismo econômico, que vinha a ser uma oposição ao mercantilismo. Aí você tem aqui as alternativas, né? Quais são as características de cada um desses textos? Texto 1. Seria a valorização do pacto colonial e combate à livre iniciativa? Não, porque a livre iniciativa é justamente o que está sendo tratado no texto 2. B. Defesa dos monopólios régio e apoio à livre concorrência? Sim, é essa a alternativa correta. Por quê? Aqui no texto 1, que está falando sobre o mercantilismo, está falando justamente da defesa do monopólio, ou seja, da exclusividade exercida pelo rei. Enquanto que quando você fala do liberalismo econômico, a principal característica é a livre concorrência, o livre mercado, a liberdade econômica, tá? Então, ao longo do tempo, vários pensadores vão propor ideias para mudar o mercantilismo, para tirar principalmente essa intervenção do Estado na economia. E um exemplo disso seria o liberalismo econômico. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido o que é o mercantilismo, busquem se aprofundar, né, saber um pouco mais especificamente sobre cada monarquia, porque por mais que eles adotassem o mercantilismo, cada um tinha sua forma diferente. E é isso, espero vocês na próxima aula. Até mais!